Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Linda canção que nós acabamos de ouvir. Vamos agradecer a Deus por esse amor. Querido Pai, como é bom saber que o Senhor nos ama de forma incondicional. Muito obrigado, Pai, porque o Teu amor é demonstrado de tantas maneiras. E a principal delas está ali na cruz do Calvário. E nesta manhã, Pai, quando celebraremos a ceia do Senhor, nesta manhã, quando os nossos olhares se voltam para o sacrifício do Teu Filho na cruz, nós te pedimos, ó Pai, que a consciência deste amor e a certeza do cumprimento das Tuas promessas possam invadir o nosso coração. É o que eu te peço, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém. Um pequeno problema tecnológico aqui, mas vou resolvê-lo logo. Tá certo, meus irmãos? Muito bem. Como filhos de Deus, é natural que nós cultivemos esperanças. Esperanças no cumprimento das promessas do Senhor. Há esperanças que nós sabemos vão se concretizar apenas depois desta vida. Mas há outras promessas que nós podemos esperar cumprimento delas para a nossa vida aqui, durante a nossa jornada aqui na Terra. O tempo passa e nem sempre as nossas esperanças permanecem acesas. Passamos por crises, passamos por situações em que precisamos, então, de uma palavra divina, de uma ação divina, para que a nossa esperança seja renovada. Você já experimentou algo assim? O tempo vai passando e determinadas promessas de Deus parece que não vão se cumprir. Quem sabe hoje mesmo você esteja vivendo esse tipo de situação, com dúvidas sobre o seu futuro, questionando se as promessas de Deus que você poderia esperar para esse tempo vão mesmo se cumprir. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, você não está sozinho neste sentimento. Servos de Deus do passado sentiram exatamente aquilo que você pode estar sentindo hoje. No capítulo 15 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar Abraão vivendo algo semelhante. E nós temos de Deus uma palavra para ele, que é também a palavra que Deus tem para nós. Neste capítulo nós temos também uma declaração extremamente importante, que centenas de anos depois será utilizada pelo apóstolo Paulo para estabelecer uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. Doutrina que, aliás, celebramos nesta semana, no dia 31 de outubro, porque foi uma das doutrinas basilares da reforma religiosa do século XV. A salvação, a justificação pela fé. Quero convidar então você a abrir a sua Bíblia ou a acompanhar o texto sagrado na tela de Lucas capítulo 15. Nós vamos ler apenas os 6 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, o Senhor falou a Abrão. Em uma visão lhe disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho.
e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Amém. Neste capítulo nós temos uma conversa que eu diria é uma conversa de dois amigos. De um lado, Deus Todo-Poderoso. Do outro lado, um velho, sem filhos e com muitas dúvidas no seu coração. E este homem é apresentado lá no livro de Isaías, pelo próprio Deus, como sendo amigo de Deus. Então nós temos aqui o privilégio de ver uma conversa entre dois amigos, ainda que um seja muito diferente do outro. E nós vemos aqui uma relação em que Abraão tem uma profunda intimidade com o Senhor. E nós temos Deus ouvindo e pacientemente respondendo aos questionamentos do seu amigo Abraão. O primeiro versículo nos mostra o contexto desse diálogo. O texto diz: depois destes acontecimentos. Que acontecimentos são esses? Se olharmos um pouco mais para trás, nós vamos ver Abraão saindo da sua terra, indo por um caminho que ele não sabia qual era, a partir de uma promessa que Deus faz a ele, de que ele seria pai de uma grande nação, de que Deus daria para ele uma terra muito especial. E ele sai de Ur de Caldeus e passa por uma série de provas. Em um determinado momento segue até o Egito, ali tem experiências difíceis. No outro momento ele vai experimentando a bênção de Deus e tem que tomar outras decisões também complexas. E ele vê, por exemplo, o seu sobrinho Ló, que o acompanhava, tomando decisões equivocadas. E sendo necessário que ele vá ao encontro do seu sobrinho Ló para resgatá-lo. Para isso ele enfrenta grandes batalhas. E esse texto acontece exatamente depois de uma grande vitória de Abraão com o seu pequeno exército sobre uma colisão de reis que se voltaram contra ele quando ele foi resgatar o seu sobrinho Ló. Naquele tempo em que não havia da parte de Deus ainda uma palavra escrita, que Deus ainda não tinha levantado profetas para dizer qual era a sua vontade, Deus falava diretamente a alguns dos seus servos, por meio de sonhos, de visões, de vozes. Então nós temos aqui um episódio como esse, em que Deus vê a situação de Abraão, depois desta grande vitória que ele conquista, e tem algo a falar ao seu coração, porque Deus percebe que há ali uma carência, uma necessidade muito especial. E a primeira palavra que eu tenho para você nesta manhã, meu irmão, palavra de Deus para você é: escute Deus. Porque Ele tem uma palavra confortadora quando você está com medo e as suas esperanças estão desaparecendo. Deus não é um ser capaz de expressar palavras desnecessárias, vazias, ocas, inadequadas ao contexto de nossa vida. Quando Deus nos dirige a palavra é para tratar de uma necessidade nossa, ou para nos desafiar, nos propor a fazer algo especial. Quando os discípulos estavam ali temerosos, preocupados, depois da ressurreição de Jesus, com muitas dúvidas, Jesus chega no meio deles e diz: paz seja com vocês. Quando eles estão temerosos ali, no meio do mar da Galileia, com aquela tempestade, Jesus Cristo diz: não temam. Quando Jairo está com o seu coração cheio de ansiedade, preocupado com a sua filha, Jesus Cristo chega e diz para ele: não temas, crê somente. Foi sempre assim. Deus se manifesta a nós dizendo palavras que são pertinentes. Ele não desperdiça as suas palavras, não diz nada desnecessário. E por isso podemos compreender que, de fato, Abraão estava vivendo um momento muito difícil. Estava com seu coração cheio de temores, porque esta é a palavra que Deus lhe dirige: não tenha medo, Abraão. Há quem pense que ele estava com alguns temores, porque ele havia enfrentado aqueles reis, e talvez estivesse com medo de uma retaliação. Outros sugerem que Abraão percebeu a vulnerabilidade da sua vida, se envolvendo naquelas batalhas, e de repente, percebendo a sua vulnerabilidade, ficou pensando: será que de fato eu vou conseguir receber de Deus aquilo que ele prometeu? Eu não creio que Abraão estivesse com medo de outros
exércitos, porque afinal de contas ele tinha experimentado uma grande vitória. Ele tinha atingido o seu objetivo, que era resgatar Ló e a sua família. E ele recebeu de Melquisedeque, rei de Salém também, uma calorosa acolhida e apoio. Esse rei esteve grato a ele pelas conquistas que ele fez. Eu creio que os medos de Abraão estavam relacionados ao que estava lá no seu coração. Porque de alguma forma ele percebia que as suas esperanças estavam diminuindo, embora ele não tivesse perdido a sua fé. O principal medo da vida de Abraão nesse momento, meus irmãos, creio que tinha a ver com o fato de que o tempo estava passando. E não havia nenhum vislumbre no horizonte que Deus iria cumprir aquela promessa feita a ele, de que ele seria pai de uma grande nação. Suas esperanças, então, no cumprimento desta promessa estavam, de fato, muito abaladas. Os anos voavam, o seu corpo estava envelhecendo e de sua esposa também. Na verdade, humanamente falando, era impossível que ela viesse dar à luz a uma criança. E neste contexto, então, Deus chega para Abraão e tem uma palavra extremamente reconfortante. Uma palavra que vai renovar a sua esperança. Abraão está vivendo, então, aqui, eu diria, um grande dilema. Por um lado, nós temos a promessa de Deus. Por outro lado, nenhum sinal de que aquela promessa iria, de fato, se concretizar. E esta situação vivida por Abraão é também uma situação que podemos viver hoje. Nós podemos sentir o mesmo que ele sentiu. Sentimos que Deus, por meio da sua palavra, nos faz uma promessa. Ou então tivemos uma experiência real com Deus em que sentimos que ele nos prometeu algo viável, algo que está de acordo com as Escrituras. Por outro lado, a situação ao nosso redor, a realidade que nós experimentamos no dia a dia, parece contradizer aquilo que Deus prometeu. Os fatos não se encaixam, não se ajustam, não se concretizam, não chegam a tempo. Certamente todos nós conhecemos pessoas que vivem esse tipo de drama, e talvez você mesmo viva esse tipo de situação. Pessoas que experimentam o medo de descrer nas promessas de Deus, porque elas parecem estar se adiando indefinidamente. Se esta é a sua situação hoje, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha pela internet, a palavra de Deus para você é: não tenha medo. Tire esse medo do seu coração. E a palavra a seguir é creia. Creia que Deus é o seu escudo e o recompensará. A palavra de Deus dita para retirar o medo e renovar as esperanças pode ser expressa desta maneira: Abraão, a tua confiança deve permanecer em mim. Não temas, eu sou o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Quando Deus se apresenta como escudo para Abraão, ele está usando um conceito muito familiar naquele tempo, uma imagem muito poderosa, quando as pessoas partiam para o campo de batalha e cada soldado tinha que ter o seu escudo, porque a luta geralmente era corpo a corpo, ou então vinham flechas inflamadas e a pessoa se defendia prioritariamente usando o seu escudo. O escudo era uma arma, então, de defesa no combate, nas guerras, que protegia dos ataques do inimigo. Então, quando Abraão recebe essa palavra de Deus, não temas, eu sou o teu escudo, Deus está assegurando que ele mesmo vai ser a proteção quanto a qualquer tipo de perigo, quanto a qualquer tipo de ameaça, inclusive a proteção das incertezas e dúvidas internas que Abraão estava cultivando no seu coração em relação às promessas de Deus. Deus é a nossa proteção. Deus, meus queridos irmãos, é o nosso escudo. É a garantia que as suas promessas, de fato, vão se cumprir. Precisamos lembrar, então, quem é Deus quando as nossas esperanças estiverem se esvaindo. Deus fala também que Ele tem um galardão, uma recompensa. É como se Ele dissesse para Abraão o seguinte: Abraão, espera com paciência, essa sua paciência será recompensada. Você está como que acumulando aí uma poupança e no devido tempo darei esse resgate. Cada dia de espera, cada dia que as tuas esperanças parecem se adiar, a minha palavra te defende em relação à Bíblia, a vida, eu sou o seu escudo. Esta palavra de Deus para Abraão é a mesma palavra para você hoje, meu querido irmão. Lembre-se que por maiores que sejam os ataques de Satanás, por maior que sejam os ataques de pessoas ao seu redor,
tentando destruir as suas esperanças. É Deus quem o protege. Quando a sua esperança está naquilo que Deus realmente prometeu, naquilo que está registrado na sua palavra, você pode renovar a sua esperança nele, porque Deus é o seu escudo. E os ataques de outras pessoas não vão destruí-lo ou roubar aquilo que ele já determinou que você terá. Renove a sua esperança, porém, lembrando que Deus não é imediatista, que ele algumas vezes demora mesmo para cumprir o que prometeu. Por outro lado, não receie respeitosamente expressar suas dúvidas e sentimentos e reivindicar o cumprimento das promessas divinas. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, eu sou o seu escudo, seu galardão será muito grande. Abraão poderia simplesmente dizer: ok, Senhor, muito obrigado. Mas ele não faz apenas isso. Quando Deus responde desta maneira, ele faz um questionamento para Deus. E mais adiante, no decorrer da conversa, ele faz outras perguntas para Deus. Qual foi o questionamento de Abraão? Como ele se dirigiu a Deus? Ele diz: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo não tenho filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer Damasceno, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próximo, por isso um dos teus servos será o meu herdeiro. Então ele faz um questionamento extremamente sério, mas ao mesmo tempo respeitoso. Ele se dirige a Deus com a expressão soberano Senhor. Não é uma expressão comum alguém usar esses dois nomes de Deus, Adonai e Yahvé, ao mesmo tempo. O que Abraão está fazendo aqui é uma pergunta para Deus, colocando uma questão diante do Senhor. O Senhor continua prometendo bênçãos, mas eu estou perto mais da morte do que já estive e não tenho herdeiro. Minha mulher já não pode engravidar, então qual é exatamente a recompensa que o Senhor tem para mim? Esta promessa que Abraão recebeu de Deus é maravilhosa, mas essas palavras, num certo sentido, na visão dele, se olharmos bem, são um tanto genéricas. Então Abraão está perguntando: o que o Senhor realmente vai me dar? O que eu posso esperar? Será Eliezer que mora na minha casa há muitos anos e que vai herdar tudo aquilo e as promessas vão ser por intermédio dele? Podemos perceber aqui, meus irmãos, uma garra, uma força interior, eu diria uma santa inconformação, uma disposição de apropriar-se das promessas de Deus de uma forma total. Afinal de contas, Deus já havia dito para ele lá em Harã: eu farei de ti uma grande nação. Abraão não está reivindicando nada, Abraão não está pedindo nada que Deus não tivesse prometido. Riquezas, ele diz, eu já tenho, mas aquilo que o Senhor me prometeu, que me é tão precioso, eu não tive ainda, Senhor. Que adianta ter tudo isso e não ter o filho da promessa? É assim mesmo? Eu não desejo nada além disso, a tua palavra original que eu espero, que o Senhor possa cumprir aquilo que o Senhor me disse lá atrás. Qualquer outra resposta, difícil para mim aceitar, não ludibria o meu coração. Abraão está questionando a Deus, meus irmãos, nesse sentido, porque lá no fundo, apesar das dúvidas, dos medos, ele tem fé. E ele expressa esta fé de uma forma muito corajosa. Na verdade, quando nós nos acomodamos ao não cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, aquelas promessas que podem ser cumpridas aqui e agora, é que na verdade nós demonstramos incredulidade. Quando não nos apropriamos nas coisas que estão escritas na palavra de Deus, naquilo que está claro, naquilo que é absoluto, aí sim é que nós estamos agindo com incredulidade. A pergunta de Abraão, então, não revela incredulidade. A resposta de Abraão não era uma resposta cética. Na realidade, o que ele estava dizendo é: Senhor, tu prometeste, eu simplesmente quero aquilo que o Senhor prometeu, por favor. Às vezes nós nos acomodamos, irmãos. Às vezes nós esquecemos coisas que estão escritas na palavra de Deus, que são promessas para nós aqui e agora. E nós abrimos mão de recebê-las, de pedir a Deus que de fato nos conceda estas bênçãos, quando a nossa vida está muito oposta às promessas de Deus, quando não se adapta a elas, quando nós vivemos um cristianismo diminuído, minado, sem poder, sem vitória, sem conquistas, nós temos que parar e nos questionar o que está acontecendo.
Pode ser que não estejamos fazendo aquilo que nos cabe fazer, mas pode ser que estejamos simplesmente precisando orar mais e pedir, Senhor, cumpre em mim as tuas promessas. Mas quando você fizer isso, faça isso respeitosamente. Não se esqueça de dizer Senhor soberano, porque Deus não é o seu garoto de recados. O Deus soberano está escrito. O que eu quero, Pai, é somente aquilo que está escrito na tua palavra. Você não está sendo incrédulo. Você está apenas manifestando uma dúvida, uma fé que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Portanto, não tenha receio de expor respeitosa e corajosamente os seus sentimentos diante do Senhor. Cerca de 25 anos se passaram até que a promessa se cumprisse. E neste momento, Abraão expõe o seu questionamento e Deus renova a sua esperança. Quais as bênçãos que você está esperando receber? Mas que por demorarem, você desistiu de pedir a Deus. Você está esperando por algo que somente Deus pode fazer? Expresse a sua ansiedade a Ele em oração. Desabafe, seja sincero e aguarde. Se Ele de fato prometeu para você, Ele vai cumprir. Ele pode estar esperando apenas o momento mais adequado para o cumprimento da sua palavra. Por outro lado, procure ouvir a resposta de Deus e observar os sinais visíveis que Deus já está lhe dando para alimentar a sua fé, a sua esperança. Quando Abraão coloca essa possibilidade do seu servo receber a promessa que era para ele, e assim Deus como que cumpre a promessa meio por tabela, Deus diz não, dá um enfático não, Abraão não é assim. Ele ressalta que o seu descendente viria dele próprio. É como se ele dissesse, o seu herdeiro terá o seu DNA, e realmente teve. Deus não responde a Abraão aqui apenas falando. Ele faz um convite a Abraão. Esse diálogo aconteceu à noite. Uma linda noite, escura e estrelada. Imagine o patriarca lá no extremo sul da Palestina, numa região de carvalhais, de montanhas, mas também de deserto. E no deserto, mais do que em outro lugar, longe da poluição, com um ambiente escuro ao redor, você é capaz de ver o céu estrelado de uma forma especial. E ali então, naquele ambiente, ele contempla o espaço sideral e ele tem uma experiência transcendental. Deus diz para Abraão, Abraão, sai da tua tenda. E Abraão sai. Deus diz a Abraão, olha agora para o céu, contempla o céu estrelado. E Deus diz, você pode contar todas as estrelas? Conte essas estrelas se for capaz. Obviamente isso não era possível. Mas aquela situação traz um impacto na vida de Abraão. Ele olha para aquele céu e ele então pensa na promessa de Deus, de que ele seria pai de uma nação incontável. Ele olha para aquela imensidão do espaço sideral e ele entende a mensagem de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para ele, eu sou Deus. Você é apenas um cisco comparado com o meu universo. Confia em mim. Tenho coisas maravilhosas para realizar através da sua descendência. Não houve aqui um milagre especial. Não houve uma estrela cadente. Não houve algo sobrenatural naquele momento. Ele já conhecia a voz de Deus, mas agora a voz de Deus, ela se completa com aquela manifestação da natureza ao seu redor. É como se Deus estivesse confirmando a sua palavra através de um sinal visível, ainda que não sobrenatural. Aquele céu estrelado, então, representa uma palavra visível do Senhor, para que ele pudesse relembrar aquilo que Deus havia prometido para ele. É uma expressão visual que causou um impacto no coração do patriarca. Foi uma espécie de ponto focal da promessa. Algo parecido com aquilo que Deus quer que aconteça na nossa vida quando participamos da ceia. Quando você pega um pão, não é apenas um pão. Quando você pega um cálice, não é apenas um cálice. Aquilo simboliza uma experiência muito maior. Aquilo remete a uma demonstração muito maior do amor e do poder de Deus revelado ali na cruz. Então, quando você toma o cálice, quando você pega o pão, você deve ver estes objetos ou estes elementos como símbolo das promessas de Deus para nós. Assim como também a cerimônia do batismo. A água é água, não é uma água benta, mas aquele momento nos traz um impacto
nos faz viver uma experiência em que a palavra de Deus se torna ainda mais real para nós. A palavra de Deus e aquele céu estrelado renovaram a esperança e a fé no coração de Abraão, dando-lhe a certeza de que Deus cumpriria a sua palavra. O céu estrelado foi para Abraão algo que deu força à palavra do Senhor. O pão e o vinho, o batismo, devem ser sinais que tragam força à palavra de Deus e as suas promessas ao nosso coração. Em último lugar, creia completamente na graça divina e sua vida será transformada. Chegamos aqui então a um registro extremamente importante, em que o autor bíblico assevera que naquele momento, olhando para o céu, Deus agiu e Abraão creu no Senhor. E assim ele foi considerado justo. Naquela linguagem mais antiga, ele foi imputado isto como justiça. Abraão já tinha demonstrado fé de alguma forma, quando ele saiu da sua casa sem rumo, escutando apenas a voz do Senhor. Mas agora aqui ele tem um encontro especial com o Senhor. Ele tem a sua fé fortalecida, ele renova a sua esperança. E nós temos então aqui esta declaração que é a base do cristianismo. Um dos versículos mais significativos, porque Deus diz, a partir dessa experiência de fé, não pelas coisas que ele fez ou deixou de fazer, ele é declarado justo. Justo é aquele que está andando dentro de um padrão ético e moral. Significa que ele mudou completamente a sua realidade imediatamente, no sentido de coisas que ele começou a fazer ou deixar de fazer? Não. Ele ainda cometeu pecados, ele ainda cometeu erros. Mas a maneira como Deus olhou a partir dele, a partir daquele momento, foi como um justo, porque ele se apropriou da justificação que vem pela fé. Ele creu no Senhor. E a obra de Jesus Cristo lá na cruz, centenas de anos depois, ela tem a mesma base. E aqueles que creem nessa esperança do Senhor, que creram nessa esperança do Senhor no Antigo Testamento, têm a mesma salvação em Jesus Cristo, sempre com base na fé no Senhor. A fé é sempre suficiente para recebermos a bênção da salvação, a bênção da promessa de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, escreve assim: a promessa de Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato dele ter sido considerado justo quando teve fé. Porque se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei a fé é desnecessária e a promessa anulada. E é por isso que a promessa vem pela fé, para que seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé como a fé que Abraão teve, pois ele é o pai de todos os que creem. Então nós temos aqui algo muito especial. Deus espera de cada um de nós esta mesma fé. Uma fé semelhante à de Abraão. Uma fé que repousa sobre a graça divina. Uma fé que acredita nas promessas do Senhor, ainda que elas demorem a se cumprir. E esta fé vai desencadear em nós uma transformação moral, que vai se manifestando dia após dia, por meio de Jesus Cristo em nós. Concluindo, você está vivendo um tempo de dúvidas, renove a sua fé e a sua esperança. Escute Deus, Ele tem uma palavra confortadora para você. Ele diz, não tenha medo. Hoje Deus fala através da sua palavra, diretamente. Hoje Deus fala num momento como esse, em que você se reúne para ouvir a voz de Deus. Busque ouvir a voz de Deus. Mas ouça com atenção. Ouça com o coração aberto. Creia que Deus é o seu escudo e o recompensará. Por outro lado, não tenha receio de respeitosamente expressar as suas dúvidas, os seus sentimentos e até mesmo de reivindicar aquilo que Deus de fato prometeu. Procure ouvir a resposta dele e observar ao seu redor os sinais visíveis da sua graça e do seu poder. E creia completamente nesta graça divina e a sua vida será transformada. Sua fé será fortalecida, suas esperanças renovadas. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Querido Pai do céu, se há alguém aqui neste culto, alguém que está nos acompanhando agora pela internet, que é um filho teu, mas o coração está cheio de dúvidas e incertezas, que esse seja o momento do Senhor visitar o coração desse irmão, desta irmã. E assim como fizeste com Abraão, Senhor,
Que ele possa ter uma percepção do teu poder, da tua graça. Que ele possa olhar ao redor e perceber que o Senhor continua sendo um Deus fiel. Ainda que nem sempre recebamos tudo aquilo que gostaríamos, no tempo que gostaríamos. Mas que a nossa fé no Senhor seja galardoada, que a nossa fé no Senhor seja recompensada e que a gente não desista de colocar diante do Senhor aquilo que está no nosso coração. Ajuda, Senhor, a cada irmão, a cada irmã aqui e aqueles que estão precisando desta bênção especial, a bênção da renovação da fé e da esperança, que alcancem hoje esta graça pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém.